Olá, a paz do Senhor, que bênção! Último trimestre do ano, somos gratos a Deus por tudo que Ele tem nos concedido. Comenta aqui como foi o encerramento do seu trimestre, se foi uma bênção, como foi o aprendizado da sua classe e também o aprendizado para a sua vida. Você que está aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Sou Jane Martins de Souza, professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. Para você que está aqui semanalmente, meu muito obrigada. Que Deus continue te abençoando grandemente no Ministério do Ensino. Você que tem adquirido o meu material, obrigada pela confiança. E hoje, novo trimestre maravilhoso. Fica comigo até o final do trimestre juntos. Vamos aprender bastante a respeito da palavra de Deus. O comentarista deste novo trimestre é o pastor Elinaldo Renovato. Vai ser uma bênção. Trataremos sobre as promessas de Deus e a nossa lição é esta aqui que vamos estudar durante todo este trimestre. Trataremos sobre confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é aquele que prometeu. Na lição de número 1, nós vamos falar sobre as promessas de Deus. Durante todo o discorrer do trimestre, tiraremos todas as nossas dúvidas a respeito das promessas divinas. As promessas de Deus nada têm a ver com as promessas feitas pelos homens. Infelizmente, o neopentecostalismo e a teologia da prosperidade empobreceu o dom da profecia. Está tentando invalidar as profecias bíblicas e muitos até mesmo as desprezam. Devemos tomar muito cuidado com os mercenários da fé que, ao invés de falarem da maior profecia, que é a palavra de Deus, querem, na verdade, massagear o ego das pessoas e enriquecem com shows em igrejas pentecostais. Igrejas que ainda têm coragem de pagar verdadeiras fortunas para levarem essas pessoas em suas igrejas, tentando manter os crentes nelas. Temos visto e ouvido verdadeiras aberrações proféticas, que em nada nos remete às promessas de Deus. Muitas pessoas estão fora da igreja, outras desanimadas, porque foram enganadas com falsas promessas desses lobos vorazes. Promessa é a obrigação de se cumprir determinada coisa em razão de um voto. A promessa nas Escrituras acha-se na base de todas as alianças e concertos estabelecidos por Deus com o ser humano. Se a promessa é a base da aliança, a fé é a sua essência. Deus é poderoso para cumprir tudo o que prometeu em suas alianças. Não trataremos de promessas supostamente feitas por Deus, em te dar carro, casa, dinheiro, casamento, fama, sucesso. Não é sobre isso, mas sobre as promessas espirituais feitas a nós, feitas a Adão, a Abraão, a Noé, a Isaac, a Jacó, a Israel, a Davi, a Salomão e a Igreja de Cristo. Jesus é o cumprimento de todas as promessas de Deus. A primeira promessa que encontramos na Bíblia, além, é claro, daquelas que foram feitas antes da fundação do mundo, está em Gênesis 3:15, a promessa de um Salvador. O único capaz de vencer o diabo, Jesus. E ele já fez isso lá na cruz do Calvário. Abordaremos sobre as promessas de Deus para Israel, para a igreja. Trataremos sobre a promessa condicional, que trata sobre a obediência humana. Trataremos das promessas incondicionais, que independentemente de você crer ou não, elas se cumprirão. Trataremos sobre promessa de salvação, de cura divina,
de um coração novo e promessa de paz. Trataremos de promessas para pais e filhos, de proteção divina, de provisão, de vida abundante, de ressurreição, de arrebatamento e de vida eterna. Falaremos sobre a infalibilidade das promessas divinas. Deus faz promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Se não houvesse nenhuma promessa da parte de Deus para nós, já há muito teríamos desanimado e não teríamos nenhum motivo para manter um relacionamento com o Pai. Deus disse a Abraão: pode sair do meio de sua parentela. Vou te dar uma terra distante, te farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o seu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus Cristo foi o cumprimento desta promessa. Assim como no passado, o povo de hoje não quer ouvir verdades, e sim palavras que soam como músicas agradáveis em seus ouvidos. Deus chamou a Jeremias, ainda jovem, filho de um sacerdote, para profetizar a uma nação rebelde, e a vida dele não foi fácil. Teve uma visão de uma amendoeira, dentre as 3 visões que tivera, e Deus lhe disse, entre aspas, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Israel havia abandonado a aliança e voltado aos outros deuses pagãos. Entretanto, Deus estava dizendo que a aliança permanecia, que ele estava acordado para cumprir sua palavra. Se desobedecessem, seriam disciplinados, mas se obedecessem, seriam abençoados. Ele não dorme. Servimos a um Deus que não dorme. E tudo que ele prometeu que vai fazer, irá se cumprir. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre um convite de Deus. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição da minha videoaula um link da Hotmart e também um link do meu WhatsApp, onde você fala diretamente comigo. Se você quiser ser um assinante trimestral, é comigo no WhatsApp. E se você quiser receber apenas o comentário que você vai dar aula, você pode acessar na Hotmart. E esse trimestre vai estar, sim, maravilhoso. Primeiro ponto, um convite, uma promessa. No capítulo 55 do profeta Isaías, Deus faz um convite aos sedentos que venham e serão saciados. Convida os que não possuem dinheiro para que comprem e nos adverte a não gastar nosso dinheiro naquilo que não é pão e que não possa nos satisfazer. Quando formos a Deus e ouvirmos suas palavras, viveremos. Deus convidou os israelitas para uma aliança eterna, a mesma fidelidade prometida a Davi, uma dinastia perpétua que culminaria em Jesus e que as nações se aproximariam deles por causa do nome de Deus. E nos convida a buscá-lo enquanto está perto e podemos achá-lo. E faz uma das maiores declarações de sua onipotência, de sua onisciência, entre parênteses. Entre aspas, né, na verdade. Meus pensamentos e meus caminhos não são os mesmos que os seus. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus pensamentos e os meus caminhos são mais altos do que os seus. Deus afirma que a chuva e neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer
para que possa produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também é a palavra de Deus. Ela não volta vazia para Deus, mas fará o que Deus deseja e atingirá o propósito para o qual Ele enviou. Deus está dizendo que a palavra produz na vida das pessoas o que ela foi destinada a fazer: salvar pessoas. Paulo afirmou que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Não se preocupe, se ninguém dá crédito à nossa pregação, ela não retornará vazia para Deus sem que frutifique na vida de alguém. A palavra de Deus tem um propósito de salvação e de condenação, pois a mesma palavra que seremos salvos é pela mesma palavra que seremos condenados. No ponto 2, é preciso buscar ao Senhor. Como eu posso buscar a Deus? Ou por que buscamos ao Senhor? Primeiro, ter a consciência de que somos pecadores, de que precisamos de um Salvador e de que pecamos contra Ele. Implica em arrependermos de nossos pecados e mudar nossa forma de pensar em relação ao pecado e abandoná-lo. E somente assim poderemos buscar ao Senhor com inteireza de alma. Devemos ter um relacionamento sincero com o Pai. Devemos crer em sua promessa de que, se arrependermos de nossos pecados, Ele nos perdoa. Entretanto, não podemos demorar para tomar esta decisão. Talvez pode ser tarde demais, pois um dia esse convite será suspenso e não poderemos nos retratar com Deus. O dia de salvação se chama hoje e, portanto, amanhã pode ser tarde demais. Deus mostra sua bondade nos dando tempo de buscar. Deus não rejeita a ninguém que o busque com sinceridade. Jesus afirmou que aquele que pede será dado, quem busca encontrará e quem bate a porta será aberta. Jesus afirmou que, se pedirmos o Espírito Santo, Ele nos dará. Jesus está tratando aqui de coisas espirituais. No ponto 3, é preciso se arrepender. Arrependimento é a prova da nossa conversão. Quando mudamos de direção e agora não mais agradamos nossa carne, nossos desejos pecaminosos e somente desejamos agradar a Deus. Isso é arrependimento. Uma vida renovada é fruto daqueles que têm um encontro pessoal com Jesus. Experimenta a alegria e o florescimento espiritual no lugar de aridez e de sequidão. Assim como acontece na terra, depois das chuvas, a terra começa a produzir para o sustento da humanidade. E assim nós, quando a palavra de Deus encontra terreno fértil em nosso coração, ela florescerá e daremos fruto do Espírito e semearemos a palavra de Deus a outros corações. Aos cristãos verdadeiros existem muitas promessas e precisamos tomar posse de todas elas. No segundo tópico, as promessas e seus fundamentos. Primeiro ponto, a promessa na Bíblia. Encontramos as promessas de Deus ao longo de toda a Escritura Sagrada, desde Gênesis 3:15, feita a Adão, em Gênesis também, no capítulo 12, feita a Abraão, e depois ela foi feita a Isaac, em Gênesis 26. As mesmas promessas feitas a Abraão, porquanto, entre aspas, Deus diz, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. A promessa feita a Jacó foi a mesma que foi feita a Abraão e a Isaac. Encontramos no Novo Testamento
vários textos afirmando ser o cumprimento das promessas feitas no Antigo Testamento. Encontramos assim, entre aspas, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Em Mateus 8,17, cumprimento da profecia dita por Isaías, que Jesus levou sobre si nossas enfermidades. A Virgem conceber foi outra profecia predita por Isaías. Jesus cumpriu o ano aceitável do Senhor e libertou os cativos. Profecia também dita por Isaías. Jesus, ao enviar o Espírito Santo sobre os cristãos, afirmou que enviou a promessa do Pai, pronunciada pelo profeta Joel. E o Novo Testamento não foi apenas o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, mas encontramos no Novo Testamento novas promessas feitas ao povo de Deus. Promessa de ressurreição, de arrebatamento, de eternidade, de galardão. Temos a certeza, em meio a tantas promessas cumpridas, que Deus é comprometido com suas promessas e Ele está comprometido conosco, com todos nós, com a Igreja de Cristo. Está escrito: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará? Ou tendo Ele falado, não o cumprirá? O texto trata da seriedade, da imutabilidade de Deus. Nós podemos ser infiéis em nossas promessas. Infelizmente, a palavra de muitas pessoas perdeu o valor, até mesmo de muitos crentes. Mas Deus não muda. O que Ele prometeu irá cumprir. No ponto 3, Deus é infalível. Você tem alguma dúvida? Você acha que Deus se esqueceu de alguma de suas promessas? Ou que Ele perdeu o controle e não conseguirá fazer o que Ele prometeu? A infalibilidade de Deus está fundamentada nos seus atributos incomunicáveis. Servimos a um Deus onisciente, onipresente, onipotente, um Deus infalível, um Deus imutável. Esses atributos são incomunicáveis ao homem. Somente Deus é. Você já imaginou se o homem tivesse todo o poder? Se ele fosse presente em todos os lugares ao mesmo tempo? Se ele pudesse prever o futuro ou evitá-lo? Se ele conhecesse os pensamentos humanos? Deus não falha. Ele não muda. O profeta Isaías escreveu, entre aspas, ainda que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém e nem nada pode impedir o cumprimento das promessas divinas. Mesmo que tentem, o caminho os levará para o cumprimento das promessas. No ponto 3, Deus zela por sua palavra. Isso não temos dúvida. Quantos homens de Deus, por desprezarem a palavra de Deus, não viveram as promessas divinas? Não pense você, se Deus prometer algo a você e você for infiel, que a promessa cumprirá. Não se engane. Não cumprirá. O destino de Moisés, Miriam e Arão era a terra prometida, mas não entraram. E se entrassem, as pessoas teriam ainda motivos maiores de desonrarem a Deus e acreditar que ficaria por isso mesmo. O que move Deus em nossa direção quanto ao cumprimento das promessas é a nossa obediência. Abraão ouviu a voz de Deus, creu, obedeceu o chamado e foi justificado pela fé. Toda palavra que sai da boca de Deus tem um propósito e esse propósito se cumprirá. Deus vela sobre a sua palavra, isto é, Ele vigia sobre ela, para que no tempo oportuno
elas se cumprem. Abraão creu nas promessas de Deus e deixou Ur dos Caldeus, sua riqueza, e foi mesmo sem saber para onde iria. E nós? Recebemos as promessas, sabemos para onde estamos indo e muitos ainda não ativaram a sua fé, a sua obediência à palavra de Deus. Abraão deixou tudo para viver uma vida nômade e nós também deixamos o pecado, o mundo, para vivermos uma vida com Deus. Também uma vida nômade, pois não somos daqui, estamos peregrinando aqui e será por pouco tempo. A Nova Jerusalém nos aguarda. No último tópico, no terceiro tópico, nós vamos falar sobre tipos e propósitos das promessas de Deus. Ao estudarmos as promessas bíblicas, você precisa entender que algumas já aconteceram, já foram cumpridas. Outras estão se cumprindo e que outras são para o futuro. Preciso entender quando a promessa é direcionada a Israel, a uma nação específica, ou à igreja. Primeiro ponto, promessas incondicionais. O nome já diz tudo. Para que se cumpram, não é necessário nem obediência e nem fidelidade de ninguém, nem de arrependimento, nem de fé. Elas acontecerão, independentemente da nossa fidelidade a Deus. Exemplos de promessas que já aconteceram e que não dependem da obediência de alguém. Jesus foi enviado na plenitude dos tempos, nasceu exatamente como profetizado em Belém de Judá ou Belém de Efrata. Seu nome seria Deus conosco, Emanuel, nasceria de uma virgem. E Jesus fez essa promessa maravilhosa para nós, que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Este é o nosso Deus, Emanuel. Aleluia. Outras ainda irão cumprir-se. O juízo final é uma delas. No ponto 2, promessas condicionais. São aquelas promessas feitas a nós que depende de como respondemos à promessa. Obediência, por exemplo. Tem promessas que Deus fez e faz que depende da fidelidade a quem destina-se a promessa. Israel sofreu muito por desobedecer a Deus e muitas promessas foram invalidadas. Da fidelidade de Israel dependia e depende muitas promessas. Da fidelidade da igreja dependem muitas promessas. A promessa da saúde. Deus não deixaria que nenhuma enfermidade do Egito viesse sobre eles. A prosperidade, a vitória sobre os adversários dependia da fidelidade dos judeus. Sem obediência, sem cumprimento de promessa. Perdão dos pecados somente se perdoarmos a quem nos ofendeu. Somente permaneceremos no amor de Deus se guardarmos os seus mandamentos. E somente fará morada em nós se guardarmos a sua palavra. Guardar a palavra é colocá-la em prática, é obedecer. O Espírito Santo não mora em um ambiente sujo pelo pecado. Somente a palavra de Deus tem o poder de nos lavar. No ponto 3, o propósito das promessas de Deus. Toda promessa tem um propósito e todo propósito é para a glória de Deus. O principal propósito da promessa é estabelecer uma aliança com o ser humano. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para povoar o mundo criado, para cuidar do jardim criado por Deus, para dominar sobre tudo que havia sido criado, isto é, tudo estava sujeito ao homem criado. Porém, havia o teste de fidelidade para que continuassem a desfrutar de todas as bênçãos do jardim do Éden. Poderiam comer de tudo que fora criado para eles. Havia apenas uma restrição: a árvore da ciência ou do conhecimento do bem e do mal. Se comessem dela, iriam morrer. A condição para que continuassem no jardim era a obediência.
e não passaram no teste. A promessa foi desfeita. Depois disso, houve generalização do pecado e o mundo antigo foi destruído pelas águas. Entretanto, o amor de Deus deu uma segunda oportunidade à humanidade. Deus fez uma aliança com Noé. Não destruiria mais o mundo com água. E colocou no céu o arco como sinal de sua aliança. Outro propósito da aliança seria mostrar a eleição de um povo como parte de sua aliança com Abraão. Deus o chamou para ser uma grande nação, mesmo não tendo filhos, que seria abençoado sobre a terra e seria engrandecido o seu nome, e tão poderoso que quem ousasse não abençoá-lo seria amaldiçoado. Veja a grandeza da promessa. Veja a grandeza da aliança. Todas as famílias da terra seriam abençoadas por intermédio de sua descendência, da qual veio Jesus. O objetivo das alianças é relacionar-se com o homem criado e estar perto de nós, por intermédio de Jesus Cristo. Quando meditamos nas promessas já cumpridas, podemos depositar nossa confiança em Deus, que todas as outras serão cumpridas também. Que Deus se relaciona conosco e que não estamos sozinhos, como muitos pensam, que Deus abandonou o mundo criado. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Hoje estamos tratando apenas de uma visão panorâmica de tudo que vamos aprender durante todo este trimestre. Espero que você fique comigo em todas as lições deste trimestre. Quero mandar um forte abraço a todos vocês. Você que tem comentado em minhas aulas, muito obrigada. Você que tem orado por mim, meu muito obrigada. Que o Espírito Santo nos ajude mais uma vez neste trimestre a cumprirmos o nosso chamado de levar conhecimento às classes que foram entregues em nossa responsabilidade. Que o Espírito Santo te ajude, te dê graça, te dê sabedoria, te dê conhecimento para você continuar no ministério do ensino. Que Deus continue te abençoando na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um forte abraço a todos vocês e eu te espero aqui na nossa aula de número 2, se Deus assim nos permitir, então.